Muito bem. Qual é o caminho para a glória? Acredito que na nossa vida, consciente ou inconsciente, nós buscamos o caminho para a glória. Nós buscamos o caminho para aquilo que satisfaz o nosso coração. Algumas pessoas entendem que o caminho para a glória é a Mega Sena. E daí, semanalmente, eles estão indo lá nas lotéricas e estão jogando para, quem sabe, eles serem contemplados e conseguirem alcançar, então, a glória que eles almejam. Outros acham que a glória está em arranjar um bom casamento. Se eu arranjar um bom casamento, então eu alcançarei o caminho da glória. Outros acham que o caminho para esta glória é fugir da realidade, é sair da realidade e, como Davi diz no Salmo 55, como um pássaro sair voando para o mais distante possível. Ainda outros acreditam que o caminho para a glória, para a verdadeira felicidade, está em satisfazer o desejo do seu coração de forma plena e completa. Mas ao final, qual é o caminho para a glória? As Escrituras Sagradas, quando deixam os seus registros, mostram para nós qual é o caminho para a glória. As Escrituras Sagradas respondem esta pergunta que nós estamos a fazer. E nesta noite, dando continuidade às meditações no Evangelho de João, eu quero considerar que o caminho para a glória é a cruz de Cristo. E assim, considerar ainda o texto que está em João capítulo 12, verso de número 20 até o verso de número 36. Eu quero pedir que aqueles que forem encontrando fiquem de pé para fazermos a leitura no Evangelho segundo São João, capítulo 12, verso de número 20 até o verso de número 36. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, verso 12. Perdão, capítulo 12, verso 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse:
Não ouvimos na lei que o Cristo permanece para sempre. Nós ouvimos na lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus agradecer-te por podermos estar nesta noite com vida e podermos meditar em tua palavra. Nós suplicamos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, pois sem ele nós nada podemos fazer. E que o Senhor ilumine as nossas mentes. E ao mesmo tempo em que o Senhor cativa os nossos corações a tua palavra, que o Senhor nos conceda também a disposição para absorvê-la, para que assim nós sejamos edificados. Que a tua graça permeie todo este momento e que o Senhor mais uma vez se faça presente no meio do teu povo, para que assim a tua glória, o teu nome, o teu reino seja engrandecido. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós temos aprendido que João escreve o seu evangelho para demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E uma vez sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, João espera que nós então tomemos a atitude correta em relação a Cristo, que é crer em Jesus, para que então nós possamos ter a vida eterna. O texto que nós lemos hoje está inserido num contexto maior, aonde retrata a última semana do ministério de Jesus, a última semana da vida de Jesus aqui nesta terra, antes da sua morte. É interessante notar que João já tem trabalhado há vários tempos a respeito de Jesus como Cristo, demonstrando os sinais que ele tem feito. E agora, nessa última etapa do seu livro, João então descreve Jesus inicialmente como sendo aquele que é o Rei Supremo. O rei que veio para o seu reino, mas o seu reino não recebeu, o seu reino não o aceitou. Nós chegamos ao final do primeiro parágrafo do capítulo de número 12, nos deparando com uma multidão que está buscando a Jesus. E é então, quando nós somos inseridos nesse texto registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, até o versículo de número 36. Se o irmão prestou atenção à leitura deste texto, percebeu que nós temos um texto rico em contraste. Nós temos uma multidão que procura Jesus, verso 19, em contraste com um grupo de fariseus religiosos que estão ali, de uma forma muito, muito enfática, exasperado, com a crescente influência de Jesus. Nós temos o contraste aqui entre a vida e a morte. Nós temos o contraste entre a luz e a escuridão. Nós temos o contraste entre a glória e o sofrimento. O contraste entre perder e ganhar. Entre a vontade do Pai e a minha vontade. De fato, nós temos um texto recheado de contrastes que nós poderíamos pensar e passar por cada um deles. Mas, para além disso, esse texto nos mostra a necessidade de nós percebermos que o caminho da glória é exatamente a cruz de Cristo. Perceba que a cruz é o tema central que nós temos neste texto que nós lemos. E aí, se a cruz é o caminho para a glória, então nós precisamos perceber o que esse texto tem a nos dizer a respeito desta cruz, que é o caminho para a glória. Perceba que inicialmente nós observamos que esta cruz é uma necessidade, é uma cruz que é necessária. Veja o verso de número 20, quando então nós temos o texto registrando que entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos.
Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhes pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Note, meus irmãos, que esta cruz é uma necessidade maior do que o interesse das pessoas por Jesus. Nós temos o texto dizendo que aqui tem alguns gregos, e de fato, possivelmente, quase certamente, aqui não eram pessoas oriundas da Grécia, mas eram gentias que falavam grego, e que em algum momento decidiram crer no judaísmo, e chegaram ali na festa da Páscoa para adorar, e eles então ouvem o burburinho a respeito de Jesus. Está aqui um homem que ressuscitou Lázaro, ressuscitou morto há 4 dias, e então eles se interessam e eles procuram exatamente Filipe e então, posteriormente, André, para ter acesso a Jesus. Eles precisavam de alguém para facilitar, para intermediar esse encontro entre eles e Jesus. E aqui, observe bem, por que eles procuram exatamente Filipe e André? Ora, Filipe é um nome grego. Apesar de ser um discípulo de Jesus, o nome de Filipe é de origem grega e de André também. Filipe e André estiveram logo no início da jornada, foram os primeiros discípulos de Jesus. Talvez aquelas pessoas entenderam. Ora, sendo que ele tem um nome grego e nós falamos grego, é possível que ele tenha mais facilidade de nos conduzir até Jesus. E por isso foram procurar Filipe. Mas Filipe não conseguiu resolver a coisa e ele comunicou então a André, outro homem também muito importante, e abre aspas. Nós temos no Evangelho de João, André sendo mencionado 3 vezes. Capítulo 1, verso 40, capítulo de número 6, verso 8 a 10, e aqui capítulo 12, verso 22. Nas 3 vezes que André é mencionado no livro de João, ele é mencionado como alguém que está conduzindo outra pessoa até Jesus. Primeiramente, ele conduz então Pedro, o seu irmão. Depois ele conduz a criança que tinha lá os pães e os peixes. E aqui, André recebe a incumbência de conduzir então os gregos, juntamente com Filipe, até a pessoa de Jesus. Aqui nós temos uma primeira lição que já salta aos nossos olhos. Ora, nós precisamos de vários Andrés que se disponham a levar pessoas e a apresentar essas pessoas para Jesus. Elas podem ter até interesse, mas é preciso que alguém então faça essa intermediação. E esse alguém somos eu e você. Nós somos os Andrés desta geração. Mas observe, aqui, meus irmãos, é aquele texto que, mais uma vez, João, ele corta o nosso barato, né? Porque chegam pessoas interessadas por Jesus, então parece-nos que a informação chega até Jesus, mas João não diz para nós se Jesus recebeu ou não os gregos que estavam interessados em buscar, em conhecer, em encontrar com Jesus. Mas esse pedido é importante porque ele funciona como uma espécie de gatilho para que Jesus, então, pudesse perceber e pudesse entender a hora que a cruz deveria acontecer. Ali, Jesus percebeu aquele pedido como uma indicação que era a hora da cruz, que seria seguido, então, da glorificação. Até esse ponto, essa expressão, a hora, que está aí no verso de número 22, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, essa expressão sempre é vista numa perspectiva futura. Capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 21 a 23, capítulo 7, verso 30, capítulo 8, verso 20. Mas, a partir de agora, tanto aqui nesse texto, como então no verso de número 27, como então em 13, 1 e 17, 1, essa expressão, a hora, é vista numa perspectiva imediata. Jesus está dizendo, a hora da cruz, a hora da glorificação, não é mais futura, ela é imediata, ela vai acontecer agora. E aí, meus irmãos, é onde Jesus começa então um sermão para os seus discípulos. Veja que ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão do trigo
Caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, primeiramente, observe que a cruz é uma necessidade para que se alcance a glória. Jesus diz, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E como era que o Filho do Homem ia ser glorificado? Na sua cruz e posteriormente na sua ressurreição. Mas para que houvesse ressurreição, era necessário a cruz. De modo que a cruz é o caminho para a glória. Sem a cruz não existe glória. Sem a cruz não existe glorificação futura. Agora veja, que é uma necessidade também para que haja frutos. Então, observe que você começa a perceber os contrastes. Ora, Jesus diz que para que haja fruto, para que haja vida, é necessário que o grão de trigo morra. É necessário que seja semeado. E que ele então possa morrer, e na sua morte está então a vida de muitos. Isso é interessante porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu preciso ir para a cruz, porque é exatamente na minha morte que eu irei produzir vida. E olhe para nós e veja quantas vidas essa cruz não produziu. Veja quantas vidas esta morte de Cristo necessária produziu. Olhemos para o futuro e percebamos como é maravilhoso nós olharmos para a cruz e percebermos que nós temos um futuro de glória. De percebermos que, embora no momento nós tenhamos que passar pela humilhação da morte, no contexto aqui de Jesus, mas existe uma glorificação. É uma necessidade para que haja frutos. Jesus diz, olha, é preciso que o grão morra para que possa produzir então frutos. A cruz é uma necessidade como exemplo para os discípulos de Jesus. Até aqui, meus irmãos, a coisa é bela. Mas observe, o texto continua. Verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você tem agora um contraste entre uma pessoa que precisa perder a sua vida para ganhar a sua vida. É no fato de perder a minha vida, então, diante de Cristo, que eu, então, preservo ela para o futuro. Veja, a cruz é uma necessidade como exemplo para o discípulo de Cristo. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Então nós temos aqui pessoas que são descritas que amam a sua vida, mas perde. Pessoas que amam, que odeiam este mundo, mas irão preservar para a vida eterna. A ideia aqui é de prioridade. É de nós, ao amarmos a Cristo Jesus, ao nós nos despojarmos deste mundo, a nós abandonarmos aquilo que a nossa carne se satisfaz. Então nós estamos caminhando para preservar esta vida. Nós estamos caminhando para preservar a nossa alma na eternidade. É interessante notar, meus irmãos, que o caminho proposto para chegar até a glória não é um caminho simples para nós. Não é um caminho que nós podemos romantizá-lo. É um caminho que tem as suas dificuldades. É um caminho que tem as suas lutas. É um caminho que tem os seus reveses. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, em nenhum momento nós nos deparamos com um cristianismo que propõe um caminho sem dificuldade. Em nenhum momento nós nos deparamos com um cristianismo que propõe um caminho sem sofrimento. Porque Jesus deixou o seu exemplo. Ele foi glorificado, mas antes de ser glorificado, ele teve que lidar com o sofrimento da sua morte. Ele teve que lidar com o sofrimento da cruz. E ele faz isso para que eu e você possamos entender. Ora, a nossa vida não é diferente do nosso mestre.
Se nós estamos seguindo os passos do nosso Mestre, então nós não podemos esperar uma vida com um campo florido, onde nós passamos pegando nas pétalas de rosa e sentindo o seu aroma saboroso. Não é assim. Cristianismo é luta. Cristianismo é complicado muitas vezes. E aquele que entende, então, o Evangelho, mesmo diante das lutas que ser cristão impõe, ele continue resoluto em obedecer a Cristo Jesus. Mesmo diante das maiores dificuldades, ele continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele continua ali, ele está sofrendo, não nega isso, mas ele está continuando. Sabe por que ele continua? Ele continua não é porque ele gosta de sofrer. Ele continua não é porque, isso não significa nada para mim, eu não estou sentindo nada. Não, ele está sentindo, ele está sofrendo. Mas ele continua porque ele sabe que tem uma glória. Ele continua porque ele sabe que vale a pena. Ele continua porque ele sabe que o sofrimento, por maior que seja, passa. E quando passar, chega a glória. Veja, meus irmãos, que isto muda a nossa perspectiva das coisas. Quantas vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós então lidamos com as injustiças? Por exemplo, você que é pai, quantas vezes você se sacrifica pelos seus filhos? Quantas vezes você se desdobra no seu trabalho, sofrendo uma pressão desgraçada, miserável, para que o seu filho possa ter o básico para ele sobreviver? E de repente, você se depara com a ingratidão do seu filho. Isto dói. Isto é difícil de nós lidarmos. Mas, se nós entendemos o Evangelho, então o que é que nós vamos fazer? Já que ele é ingrato, então a partir de agora eu não vou mais cuidar dele como pai, não. É assim que você faz? Não. Você vai continuar. Ele vai continuar sendo ingrato? Vai. E você vai continuar cuidando dele. Por quê? Porque você entende qual é a lógica do cristianismo. Foi assim que o seu mestre fez. Quando os seus próprios discípulos, que ele cuidou, que ele zelou, que ele passou instrução durante 3 anos. Foi assim que os discípulos fizeram com Jesus, quando na hora que Jesus mais precisava deles. Os discípulos foram ingratos com Jesus e saíram deles. E foram embora. Então, é aquela história, o casamento está sofrível. A situação está complicada. Aí não tem, não, mas eu acordei hoje, olhei para minha esposa e disse, a partir de hoje não quero mais. Entendi que nós temos incompatibilidade de gênero, então vamos nos divorciar, não dá certo a gente continuar. Está tendo dificuldade, está tendo muita briga. É assim que funciona? Não. Está difícil. Meu marido muitas vezes age feito um bruto dentro de casa comigo. Meu marido muitas vezes não dá o valor que eu tenho, e a minha esposa não faz isso comigo. O caminho é se separar, se divorciar? Não. É continuar focado em obedecer à voz de Jesus. Porque foi assim que Jesus fez. Muitas vezes, diante dos sofrimentos da vida, nós corremos o risco de nos desencantarmos. E a primeira oportunidade que tivermos de nos livrar da dificuldade, nós então nos livramos. Mas você já pensou se Jesus tivesse feito isso? Se quando Jesus tivesse olhado para a cruz e estivesse, rapaz, ali eu vou ter o maior sofrimento da minha vida. Mas ali eu vou salvar o irmão Francisco, o irmão Antônio, a irmã Maria, a irmã Francisca, mas eu não vou salvar esse povo, não. Eu vou me livrar desse sofrimento aqui, porque eu não quero sofrer. Então eu resolvo tudo, eu não vou para a cruz, eu não sofro. E aí as pessoas, as pessoas se viram aí. Segue a vida dela do jeito que for. Jesus não abriu mão do sofrimento, porque primeiro ele tinha a certeza da glória. Mas ele não abriu mão do sofrimento também para que nós tomássemos a sua atitude como exemplo. De sabermos que por mais que muitas vezes o cristianismo nos leve a lidar com os sofrimentos da vida, mas foi assim que o meu mestre fez. Foi assim que o meu Salvador fez. E eu diria para você, valeu a pena Jesus ter lidado com todo esse sofrimento? Valeu a pena? Valeu a pena, meus irmãos? Muito. É só nós olharmos no espelho e ver como valeu a pena.
Se Jesus não tivesse ido pelo caminho da cruz, nós continuaríamos perdidos na escuridão, nas trevas, sem luz, sem esperança, sem salvação. Jesus, então, demonstra para nós que a cruz é o caminho para a glória. E esta cruz, que é o caminho para a glória, é uma necessidade. Mas é uma cruz encarada com sofrimento. Jesus decide ir para a cruz. Mas nós não podemos pensar numa cena romântica. A cruz produz sofrimento em Jesus. Verso 27. Agora, a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim, para esta hora. Este verso 27 é ampliado na visão de Lucas e também na visão de Mateus sobre o texto. E aqui é aquele momento em que Jesus, extremamente angustiado, ele ora no Getsêmani, ali sai sangue junto com o suor, ele está sofrendo bastante. Mas veja, a palavra que João utiliza aqui para angustiado, alma angustiada, e aqui você percebe que não é uma angústia qualquer. É uma angústia que está no cerne. É uma angústia que domina a sua alma. E Jesus então diz que essa alma está angustiada. Esta palavra para angustiada pode ser também traduzida como uma alma perturbada, uma alma agitada. Era utilizada para descrever o mar quando ele está na sua grande agitação. Mas é também usada para descrever, era usada para descrever o mar na sua grande agitação, né? Então, você tem essa ideia de uma pessoa que está extremamente angustiada pela cruz que ela vai ter que enfrentar. Você tem uma realidade que é sofrível para Jesus. É um sofrimento que causa perturbação, que causa agitação na alma de Jesus. É um sofrimento também que produz um desejo de alívio. Pai, salva-me desta hora. Aqui, os outros evangelistas vão repetir por 3 vezes, Jesus dizendo, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus olhou para a cruz e ele não foi para a cruz, ele sabia dos frutos. Jesus sabia que quando ele fosse então plantado, quando ele fosse morto, ele sabia que milhares de pessoas iriam ter vida, iriam receber frutos daquilo dali. Ele sabia que valia a pena o seu trabalho. Ele sabia que era uma empreitada que era compensadora. Mas isso não diminuiu o fato de Jesus estar angustiado por ter que lidar com a cruz. E esse sofrimento então produz o desejo de alívio. Mas esse desejo de alívio é acompanhado também por um desejo maior de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. Veja, eu vim para esta hora. Foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos interessantes. Primeiro, o sofrimento dói. E no caminho da glória, o sofrimento não diminui a dor, por nós vermos, por nós sabermos, ter a certeza que nós vamos receber a glória. Mas, saber que nós receberemos a glória, nos faz encarar o sofrimento de outra perspectiva. Nos faz nos manter resolutos em fazer a vontade do Pai.
Note, Jesus, ele diz, eu vim com esse propósito. E sabe, meus irmãos, isso é maravilhoso. Porque, primeiro, isso demonstra que Jesus não é um super-herói. Jesus é um homem, 100% homem e Deus, e que lida com as angústias da vida, mesmo sabendo qual é o caminho. De modo que quando nós, na nossa vida, lidamos com as angústias da nossa vida, nós não podemos achar que isso é de todo absurdo e estranho, mesmo nós sabendo de que a glória é certa. Mas isso deve nos fazer resolutos, porque o caminho da glória é a cruz. Se eu não passar pela cruz, eu não alcanço também a glória. Mas esta cruz que é necessária, esta cruz que é encarada com sofrimento por Jesus, é uma cruz também que produz vitória. E aí o texto segue, diz então que Jesus, ele ora e diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então veja bem, diante do sofrimento, qual é o desejo maior de Jesus? É que o Pai seja glorificado. Qual é a razão principal pela qual nós existimos? Nós existimos para glorificar a Deus. Deus fez a mim e a você, para que nós, enquanto suas criaturas, glorifiquemos o seu nome. Então, seja no sofrimento, seja nas decisões da nossa vida, o que é que deve permear, o que é que deve nortear as nossas decisões, o que é que deve nortear a forma como nós encaramos a nossa vida, o que é que glorifica a Deus. Se o meu sofrimento, enquanto pai injustiçado pelo filho, enquanto cônjuge injustiçado ou maltratado pelo outro cônjuge, se este sofrimento glorifica a Deus, então eu preciso encará-lo e permanecer firme nele. Porque o ponto maior da nossa vida é quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida. E eu quero só lembrar você, para que no seu pensamento não venha aquele pensamento de Satanás, dizendo, o pastor está dizendo isso porque ele não sabe o que eu passo. Isso é de Satanás, irmão. Esse caminho de glorificação a Deus é um caminho necessário. Se envolver o sofrimento, eu tenho que passar por ele. Mas isso não significa dizer que seja fácil. Como diz um ditado nordestino, rapadura é doce, mas não é mole. Então é isso aí. Agora veja, Jesus então, o Pai fala, e eu fico imaginando aqui, meus irmãos, os discípulos ouviram isso. Os discípulos ouviram a voz de Deus, dizendo, eu já o tenho glorificado. Eu imagino que eles tenham sido tomados de assombro, porque Jesus está ali como que orando e de repente eles ouvem uma voz. Mas as pessoas que estavam lá também escutam. Uns acreditavam que era um trovão, outros acreditavam que era um anjo. Daí no final das contas nós acabamos de saber que esta voz vem do céu e é o próprio Senhor. Veja, Jesus então explica.
Chegou o momento de este mundo ser julgado. A primeira vitória que nós temos produzida pela cruz é a vitória sobre o mundo. Lembre que nós temos vários significados para essa palavra mundo, e dependendo do contexto, nós então poderemos perceber esse significado, certo? Então, se eu disser, todo mundo veio para a igreja hoje, essa palavra mundo aqui está sendo usada para se direcionar a quem? A todos os irmãos da igreja batista regular Ebenezer, certo? E assim, dependendo de onde for, você está em casa, né? Então todo mundo almoçou lá em casa hoje. Não é todo mundo, mas é toda a sua família, as pessoas que iam para lá. Mas algumas vezes, mundo é usado também para se referir à sua criação, a criação de Deus. E outras vezes o mundo é descrito como um sistema em oposição a Cristo. É um sistema que está contra Cristo. É um mundo que é governado por um príncipe que é anticristo e que está atuando contra Cristo e contra todo aquele que se chama Cristo. Este mundo parece ser personificado no Evangelho de João por aqueles que estão agindo para impedir o avanço do ministério de Cristo. No caso, os judeus, que são descritos como estando em oposição a Cristo, e também, até aqui, a classe sacerdotal composta por fariseus e saduceus. E mais à frente vai ser acoplado aqui Pilatos com Roma. Mas veja, Jesus está dizendo que este mundo então será julgado. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? É o próprio Satanás. Então Jesus está demonstrando que a cruz produziria uma vitória sobre este sistema, sobre esse mundo em oposição a Cristo, mas também sobre aquele que governa este mundo, sobre o príncipe deste mundo. A vitória também arrastaria as pessoas até Jesus. É isso que diz na continuidade do texto, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui nós temos uma palavra muito interessante, que é essa palavra atrair. É a mesma palavra para arrastar. Essa palavra é usada em outros momentos no Novo Testamento. Quando Pedro lança a rede e puxa a rede com os peixes, ali é a palavra para atrair. É arrastar, literalmente. Novamente é utilizado por Lucas para descrever o que Paulo fazia quando ele entrava nas casas dos cristãos. Ele puxava os cristãos, ele arrastava os cristãos para fora e levava presos. Depois é usado novamente por Lucas para descrever Paulo pós-conversão. E agora ele está sendo arrastado para então anunciar o evangelho em todo o mundo gentílico. De modo, meus irmãos, que isto é maravilhoso. Jesus diz, olha, quando eu chegar na cruz, que eu então for proclamada a minha vitória, eu vou arrastar muitos a mim. Isso é uma verdade gloriosa, mas isso também é uma verdade humilhante para nós. Nós não chegamos até Cristo porque nós quisemos. Nós não chegamos até Cristo porque nós olhamos e vimos, realmente vale a pena. Esse é o maior investimento que eu fiz na minha vida. Eu e você fomos arrastados pelo poder da cruz. Nós seguimos a Jesus porque existe um poder maior do que muitas vezes o poder que o desejo dos nossos corações tem de se voltar contra a Jesus. É uma cruz que é necessária, que é encarada com sofrimento, que produz vitória, mas é uma cruz incompreendida. O texto se segue e diz que, verso de número 33, Jesus disse isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei
que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creia na luz, para que se tornem filhos da luz. Note, a cruz é incompreendida, apesar das diversas profecias sobre o sofrimento do Messias. Estas pessoas que são incompreensíveis ao sofrimento de Jesus, são pessoas que muito provavelmente, quase certamente, tiveram acesso ao Antigo Testamento. São pessoas que conheciam Isaías 53. E sabia, descrito ali, que aquele que viria, o servo sofredor, ele seria levado como uma ovelha muda para um matadouro. Ele iria sofrer. Não havia beleza, nem formosura. Mas essas pessoas, elas fazem como muitas vezes nós fazemos. São seletivas nas verdades que as Escrituras têm. Elas só estão pegando as verdades que são interessantes para ela, que de alguma forma contribuem para que a sua visão de mundo seja estabelecida. Mas as Escrituras é um todo. Ou nós pegamos tudo dela, ou então as migalhas não vão servir para nós podermos andar na luz. É uma verdade incompreendida, apesar da presença do Filho do Homem. E eu quero aqui fazer 2 destaques, tanto a presença como a palavra, porque digamos que sejam sinônimos. Jesus já tem anunciado de que ele então iria ter que lidar com o sofrimento. O Filho do Homem está ali, mas eles nem compreendem a palavra de Jesus e nem compreendem a presença do Filho do Homem que está ali. Pelo contrário, eles dizem, olha, isso não dá certo. Por quê? Porque o Cristo deveria permanecer para sempre. E quem é esse então? Quem é esse Filho do Homem? Observe, meus irmãos, que é incompreendido, apesar dos diversos sinais realizados pelo Filho do Homem. O Filho do Homem está ali na frente deles. Já falou várias vezes para eles. Já testemunhou, fez vários sinais para eles. Mas eles continuam incompreendidos. São incompreensíveis a verdade da cruz. Veja que esta incompreensão de Jesus precisava ser substituída pela fé. E aqui observe, Jesus então faz uma advertência. Ainda por um pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. O que Jesus está dizendo é mais ou menos assim, não perca tempo. Haverá um momento em que as trevas vão dominar. Então, enquanto vocês têm a luz aqui, diante de vocês, então creiam nesta luz. Não perca tempo. E sabe, meus irmãos, como muitas vezes as pessoas perdem tempo, porque estão mais amarradas nos seus desejos, nos seus vícios, naquilo que satisfaz o seu coração, e esquecem que a luz, ela pode deixar de brilhar a qualquer momento. Jesus fala sobre o momento em que ele seria crucificado. Mas nós podemos pensar que nesse momento, nesta noite, aqui, nós também estamos sendo expostos a esta luz. Mas que esta luz, esta exposição, não estará para sempre disponível. Porque haverá um dia também em que as trevas dominará este mundo. E ali, nós não teremos tempo mais de estarmos desfrutando
da exposição, da luz, da forma como nós temos desfrutado hoje. O desafio de Jesus, creia na luz. E assim nós concluímos este texto, e eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós. A primeira delas, a lógica do cristianismo é crer para entender. E eu diria que essa não é a lógica do cristianismo, eu já tenho repetido isso aqui algumas vezes, não é só a lógica do cristianismo, é a lógica da vida. Nós vivemos assim. Compramos uma geladeira, chega em casa, o que é que você faz? Desembala ela e liga ela lá. E bota água, carne, seja lá o que for. Não, peraí, eu preciso entender primeiro como é que acontece o processo para que essa geladeira refrigere as coisas que está dentro. Preciso saber que tipo é esse negócio aqui que está... Não, funciona assim. Isso, eu estou dando um exemplo simples, mas isso é para tudo. Um celular é assim, você não procura entender a mecânica do celular para poder crer que ele trabalha, que ele funciona. Um carro, você não procura entender como é que é a mecânica para crer que quando você der na chave ele vai pegar. O cristianismo também é assim. Nós somos chamados primeiramente a crer. Aquelas pessoas ali não estavam entendendo, não estavam compreendendo como era que o Cristo teria que morrer. Qual é a resposta que Jesus dá para o questionamento deles? Creiam. Vocês estão perdendo tempo. Creiam, porque a luz está aqui. Depois que você crê, então você vai entender. E aí você deve, os irmãos que já têm bastante tempo de fé, de caminhada cristã, devem lembrar que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, muita coisa nós não entendia. Muita coisa nós batia a cabeça. Mas o tempo vai passando, o Espírito Santo vai agindo, e nós então vamos entendendo. De modo que Jesus chama para que nós creiamos nele que há luz. E o que nós tivermos de entender, no tempo determinado, o próprio Senhor, com o auxílio do seu Espírito Santo e com o auxílio da sua igreja, vai nos levar a esse entendimento. Uma segunda aplicação é que todos nós gastamos nossa vida com alguém ou com alguma coisa. O texto que nós lemos nesta noite, Jesus nos lembra de que nós temos que perder a nossa vida para encontrar. Que nós temos que gastar a nossa vida para que nós possamos então preservá-la para a eternidade. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer duas considerações. Uma para nós que somos crentes. Algumas vezes nós chegamos na igreja e nós queremos servir na igreja naquilo que nos dá menos trabalho. Algumas vezes pessoas entendem, irmã Betinha, que é o louvor. Então, vamos servir no louvor porque dá menos trabalho, né? A gente ensaia rapidamente e já vai lá. Mas veja, irmãos, Jesus nos mostra que nós, como crentes, temos que nos gastar para que nós preservemos a nossa vida para a eternidade. E de fato, nós gastamos a nossa vida com tudo aquilo que nós consideramos importante e valoroso para nós. E nós não só gastamos a nossa vida, mas nós deixamos a nossa vida ser gastas com tudo aquilo que é importante e é valoroso para nós. De modo que se Jesus é importante e valoroso para nós vamos nos gastar a nossa vida. Nós vamos entregar a nossa vida para que nós sejamos usados como instrumentos nas mãos do Redentor. Isso vale a pena? Vale muito a pena. Eu sei que muitas vezes, nesse processo, nós desanimamos, nós nos questionamos se realmente vale a pena. A gente está se desgastando tanto e parece que a coisa não engrena, não funciona. Mas sempre que nós lidarmos com isso, lembre, vale muito a pena. Porque nós temos uma eternidade. O maior investimento que nós podemos fazer aqui nesta vida é colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus.
é um bom investimento. Eu diria que é o único investimento certo para nós fazermos. Eu fico imaginando muitas vezes, a gente chega para uma programação daquela ontem à noite aqui, uma bênção. Nós chegamos aqui tudo organizado, tudo meticulosamente organizado. E nós muitas vezes não lembramos que o pessoal passou a tarde aqui. E eu estou falando da programação de ontem porque foi recente, mas tantos outros podemos pensar assim. A tarde aqui num sol miserável. Irmão, essa cozinha aqui de tarde é um sol que só Jesus, viu? Só não é mais quente do que o inferno, né? E a gente passa lá porque a gente sabe que na eternidade a gente não vai lidar com quentura alguma. E muitas vezes, irmãos, a gente pode até se perguntar, mas vale a pena ficar aqui? Às vezes as pessoas nem agradecem, né? nem faz nada e tudo mais. Vale a pena. Vale a pena. Nós temos uma glória reservada para nós. Mas uma segunda consideração que eu quero fazer é para aqueles que não têm a Cristo Jesus. Algumas pessoas não creem em Cristo Jesus porque elas querem gastar a sua vida naquilo que lhe dá satisfação neste mundo, naquilo que dá prazer. Então ela acaba, eu não vou perder a minha vida para ser crente. Porque se eu for crente eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Veja como isso é sem sentido. Porque se você decidir daqui para frente curtir a sua vida adoidado, vai chegar um momento que você vai perder a sua vida. Não é verdade? Vai chegar um momento que você vai morrer. E eu também. Mas aí sabe qual é o problema? É porque você perdeu a sua vida aqui. Porque você não entregou a sua vida a Jesus. E por tabela, você acaba perdendo também a vida eterna. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não vale a pena viver amando o mundo e as coisas deste mundo. Porque vai chegar um dia em que nós perderemos os prazeres deste mundo, perderemos as satisfações deste mundo, e se nós não tivermos a luz, nós perderemos também a nossa salvação eterna. Uma terceira aplicação que eu quero fazer é que viver na perspectiva da glória me faz encarar a vida de forma resoluta. Algumas vezes, meus irmãos, faz parte do plano de Deus para a vida de seus servos o sofrimento. E algumas vezes, nós podemos nos perguntar, e nós nos questionamos, por quê que nós estamos lidando com uma situação de tanto sofrimento assim? Por quê que nós continuamos, nós estamos orando, nós somos servos de Deus, nós temos nos desgastado pelo reino de Deus, nós temos agido com fidelidade no reino de Deus, por quê que a coisa continua assim? E aí, meus irmãos, algumas vezes, por razões que nós não entendemos, não conhecemos, faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós termos que lidar com o sofrimento. Mas, diante desta realidade, quando eu tomo por perspectiva, quando eu olho para o futuro, e quando eu olho para o autor e consumador da minha fé que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado à destra do trono de Deus, que está glorificado, então eu enxergo essa vida de forma diferente. Há um filme, e se eu não estou enganado, chamado O Invencível, dirigido por Angelina Jolie, e narra a história de um homem que vai para uma guerra e que sofre muito, e que antes de sair, então, o irmão dele
diz: lembre-se, um momento de dor vale uma vida inteira de glória. Essa frase nunca saiu da minha mente, porque eu acredito que a única pessoa que pode falar disso com propriedade neste mundo somos nós, crentes em Cristo Jesus. Porque a dor, o sofrimento que nós enfrentamos dura por um momento. Mas nós teremos uma vida inteira de glória. Mas essa vida inteira de glória não é aqui nesta terra. Porque lembre, irmão, isso daqui que nós vivemos não é a nossa verdadeira vida. Não é. A minha vida e a sua vida ainda vai começar. E quando começar, nós poderemos desfrutar de uma eternidade de glória. De modo que olhar para a vida na perspectiva da glória não elimina o sofrimento, não diminui a dor, mas nos faz encarar de forma resoluta a coisa. Uma última aplicação para nós. Entre ser livre do sofrimento e glorificar a Deus, o servo de Deus decide glorificar a Deus. Por uma razão lógica e necessária. O servo de Deus foi criado por isso, foi criado para isso. O servo de Deus foi salvo para isso. De modo que a nossa vida precisa ser vivida na perspectiva de glorificar a Deus. Eu não vou me eximir de lidar com as realidades difíceis da vida em troca de alcançar o propósito maior pelo qual fui criado e fui salvo. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer sofrais, quer morrais, ou seja, qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por esta noite que o Senhor nos dá. Nós queremos te louvar pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, para que nós de forma resoluta, mirando a glória, perseveremos no caminho da cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana sobre a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.